diante de um Deus o qual a sua justiça triunfa, se não fosse a misericórdia do Senhor. Por isso estamos aqui. Você tem participado de uma série de mensagens ao longo desses 2 sábados com o tema resgate. E essa noite eu gostaria de ser fiel a esse tema sobre o resgate. Iremos abordar o capítulo 15 do livro de Lucas. Eu quero convidar você aí a tomar posse da sua Bíblia. E nesse capítulo 15 de Lucas, nós vamos escavar algumas verdades espirituais, vamos encontrar alguns tesouros espirituais, e eu tenho certeza que nós vamos sair daqui enriquecidos pela palavra. Amém, irmãos? Se coloque de pé, você que encontrou o capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Vamos estar lendo a partir do versículo 8. Quantos encontraram, digam glória a Deus. O qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo não há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quantos entenderam a palavra? Digam glória a Deus. Coloque a Bíblia sobre o banco, mas não se assente ainda. Pai, nós estamos na tua casa, diante da tua presença, e crendo no poder que está sobre a tua palavra. E é através da tua palavra que queremos ouvir a tua voz, Pai, nesse lugar. Pai, eu confesso que eu só tenho uma boca, só tenho uma voz, mas a palavra é sua, e a iluminação também é sua, a autoridade, a unção, que o Senhor possa tomar primazia entre nós, Pai. Que somente o seu nome venha ser glorificado, venha ser exaltado. Que essa noite, Pai, a tua palavra possa nos direcionar, possa nos orientar, e que possamos sair daqui abençoados pelo poder que está, não sobre a vida do pregador, mas sobre a tua palavra, em nome de Jesus. Quantos podem se assentar, bendizendo o nome santo do Senhor? Meus irmãos, nós encontramos aqui no capítulo 15 do Evangelho de Lucas 3 parábolas que são bastante conhecidas em nosso meio. São elas a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Quantos me escutam esta noite, digam amém? O nosso Senhor Jesus começou a compartilhar essas parábolas aos seus ouvintes no momento em que ele estava sendo duramente criticado pelos fariseus e os mestres da lei. E o motivo pelo qual Jesus estava sendo criticado era porque ele estava recebendo todos os pecadores e publicanos que vinham ter com ele. Essa atitude de Jesus começou a incomodar os fariseus e os mestres da lei. Então é nesse momento que Jesus vai aproveitar a oportunidade para transmitir a sua mensagem de amor e de misericórdia, utilizando o recurso literário das parábolas. Parábolas são pequenas histórias, pequenas narrativas que possuem alegorias, simbolismos, que têm como objetivo trazer um ensinamento, uma lição moral de vida. Sempre quando Jesus queria trazer o ensinamento,
ensinar algo, ele começava a contar uma pequena história, usava nessa história alguns elementos naturais que faziam parte do cotidiano. Se puder deixar sem fundo para mim, eu agradeço, para me concentrar melhor para a glória do Senhor. Jesus, ele usava elementos naturais quando ele estava ensinando através da história. Esses elementos que Jesus usava fazia parte do cotidiano, fazia parte da realidade, fazia parte da cultura do povo judeu. Jesus, ele usava elementos naturais terrestres para falar de coisas, para falar de princípios eternos, princípios espirituais. Esta noite, eu gostaria de me ater e gostaria de falar somente da segunda parábola que está descrita aqui no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. A parábola da dracma perdida. Repita comigo essa noite. A dracma perdida. Nessa parábola, Jesus vai narrar a história de uma mulher que possuía 10 dracmas, ou 10 moedas, e tendo perdido uma das dracmas, essa mulher vai pegar a sua candeia e vai diligentemente se empenhar para encontrar a dracma perdida. E tendo ela encontrado a dracma que se havia perdido, ela vai convidar as suas amigas, os seus vizinhos, para se alegrar com ela. A dracma, na época, era uma espécie de uma moeda de prata, uma moeda grega, muito utilizada nos dias de Jesus. A dracma, ela foi considerada como a unidade monetária que mais durou tempo de circulação no mundo. A dracma, ela, até o ano de 2002, ela foi muito usada pelos gregos na Grécia. Até então, os gregos adotaram o euro como moeda oficial. Mas para encontrar a dracma perdida, para encontrar essa moeda de prata, essa moeda grega perdida, essa mulher do capítulo 15 de Lucas teve que tomar algumas atitudes. Essa mulher teve que assumir uma postura diferente. E a primeira delas que eu consigo encontrar nesse texto é que essa mulher, ela tomou uma atitude em relação à situação. Quero que você olhe aqui para mim por um instante. Existem situações na nossa vida que só serão alteradas se tomarmos uma decisão. Existem situações na nossa vida que só serão mudadas se tomarmos uma decisão. Essa mulher, ela se empenhou para encontrar a dracma perdida. Essa mulher, ela se encheu de determinação. Ela se pôs disposta, determinada a encontrar a dracma perdida. Ou seja, essa mulher tomou uma decisão. E é, na verdade, as decisões que tomamos na vida é que vão determinar o nosso futuro. São as decisões que tomamos na vida que determinarão o nosso amanhã. Quem me escuta aqui essa noite? Glória a Deus. Quantos aqui essa noite conseguem me ouvir? Digam amém. Amém. Aleluia, Jesus. Esta mulher teve que tomar algumas atitudes para ela encontrar esta dracma perdida. Mas o que me chama a atenção é que Jesus, aqui no capítulo 15, quando ele vai falar da parábola da dracma perdida, ele vai usar a figura de uma mulher. Jesus, ele poderia muito bem usar a figura de um homem, mas ele vai usar a figura de uma mulher para falar a respeito da dracma perdida.
E há um propósito aqui, há um motivo, porque a Bíblia ela nunca trabalha com acaso. Tudo aquilo que Jesus falava tinha por trás um propósito espiritual. Tudo aquilo que Jesus ensinava tinha por trás grandes coisas espirituais que precisavam ser discernidas espiritualmente. E Jesus era judeu, ele conhecia muito bem a cultura do seu povo. E nos dias em que Jesus compartilhou essa parábola da dracma perdida, usando a figura de uma mulher, havia um costume em Israel. E o costume que havia em Israel era quando um noivo ele iria presentear a sua noiva, ele dava um presente de um colar que tinham 10 dracmas, 10 moedas. E esse presente funcionava como uma aliança entre o noivo e entre a noiva. Quando a noiva usava esse presente do seu noivo, que era um colar com 10 dracmas, quando ela saía diante da sociedade, quando ela deixava à mostra aquele colar com 10 dracmas, quando ela transitava pelas ruas, ao mesmo tempo ela estava dizendo: eu tenho um compromisso, eu sou aliançada. Quando a noiva andava com um colar de dracmas, ao mesmo tempo ela estava dizendo: eu sou aliançada. Ao mesmo tempo ela estava dizendo para aquela sociedade que ela havia feito uma aliança, que ela havia feito um compromisso com alguém que futuramente seria o seu noivo. Nós somos a noiva de Cristo. Ele é o nosso noivo. Foi por isso que aquela mulher, quando perdeu apenas uma dracma, foi por isso que aquela mulher, quando perdeu apenas uma moeda, foi o suficiente para ela se preocupar, acender uma candeia e imediatamente procurar aquela dracma. Se ela acendeu uma candeia, era porque não era de dia, era de noite. Ela poderia muito bem deixar o dia amanhecer, mas houve uma emergência, uma urgência. E é por isso que ela se determinou a procurar aquela dracma, porque seria uma vergonha para uma noiva compromissada, uma noiva aliançada, sair, se expor nas ruas, sem aquele colar, com aquelas dracmas. Pois ali ela estaria sem o adorno, pois ali ela estaria sem aquele colar que iria evidenciar diante da sociedade que ela era uma noiva que tinha um compromisso, que ela era uma noiva que estava aliançada com o seu noivo. Eu repito, nós somos a noiva, Jesus é o nosso noivo. E ele colocou sobre a sua noiva algumas características que vão evidenciar diante da sociedade que nós somos a sua noiva. Ele nos ataviou com a sua justiça. Ele nos adornou com a sua graça. E quando nós andamos diante da sociedade, nós temos que andar como uma noiva compromissada, como uma noiva que está adornada na graça de Cristo, como uma noiva que está ataviada pela justiça do Senhor. Jesus, ele nos ataviou, ele nos adornou. É por isso que nós, quando andamos diante da sociedade, a sociedade tem que olhar para você e tem que perceber que você tem compromisso com o seu noivo. A sociedade tem que olhar para você e tem que perceber que você foi aliançado, que você tem um compromisso, não com esse mundo. Você não tem compromisso com o governo desse mundo. Você não tem compromisso com o sistema desse mundo. Você não tem compromisso com o pecado. Você não tem compromisso com o sistema mundano. Você tem compromisso com o Rei da Glória. Você tem um compromisso com o Rei dos Reis. Você tem um compromisso com o seu noivo. Ele foi preparar a morada. Ele está preparando as bodas do Cordeiro. Ele deixou a sua noiva ataviada. Ele adornou a sua noiva com a sua justiça e com a sua graça. E precisamos andar como noivas compromissadas. Precisamos andar diante da sociedade como noivas aliançadas. Precisamos andar diante da sociedade como noivas adornadas pela graça do Senhor. Como noivas aliançadas com o nosso noivo.
Seria uma vergonha para aquela mulher sair sem as suas dracmas. Foi por isso que ela se preocupou em encontrar a dracma que se havia perdido. Jesus também, ele te ataviou. No momento em que você aceitou a Jesus, você recebeu um colar de dracmas espiritual. No momento em que você começou a sentir a alegria do Espírito Santo, a alegria da salvação em Cristo Jesus, foi acrescentado nesse colar mais uma dracma. No momento em que você está caminhando com Cristo e começa a receber da parte dele alguns dons espirituais, ao mesmo tempo está sendo acrescentado nesse colar de dracmas na sua vida. No momento em que você recebe dons de profecia na igreja, você está recebendo mais uma dracma nesse colar. Quando você recebe dons de língua, você está recebendo mais uma dracma nesse colar. Quando você recebe o dom do amor, quando você recebe o dom de profecia, o dom da fé, o dom da sabedoria, quando você passa a receber os benefícios do seu noivo, e esses benefícios são como um adorno, como um atavio, aí sim, você começa a perceber que você é uma noiva ataviada. Porque cada benefício desse, cada dom que você recebe da parte do seu noivo, é uma dracma espiritual que está sendo acrescentada no seu colar. Mas o tempo vai passando e devido às circunstâncias da vida, começamos a perder alguns desses dons. Começamos a perder algo que nós temos mais precioso. Eu não estou falando aqui de bens materiais. Eu estou falando aqui daquilo que você recebeu da parte do seu noivo. Daquilo que é mais valioso na sua vida. Em algum momento, você perdeu uma dracma. Eu não sei que dracma você tem perdido. Eu não sei qual é a dracma espiritual que você tem perdido. Mas você, talvez entrou aqui esta noite, está sentindo falta de algo na sua vida. Assim como aquela mulher deu falta daquela dracma que ela perdeu. E é interessante que a Bíblia diz que ela perdeu uma dracma na sua casa. Ela não perdeu nas ruas. Às vezes nós perdemos também na igreja. Nós perdemos na casa do Senhor alguns dons espirituais. E às vezes nós ficamos dispersos e nós não damos falta, que está faltando algo. E nós precisamos tomar a mesma atitude dessa mulher. Começamos a perceber que está faltando algo na nossa vida e precisamos, de uma forma diligente, buscar o que está faltando. Mas houve um processo para que aquela mulher encontrasse aquela dracma perdida. Primeiro ela acendeu a candeia. E é interessante que naquela época não existia eletricidade. E para ela acender uma candeia, ela precisava de azeite primeiro. Ela colocava o azeite na candeia e colocava fogo no pavio. Esse é o caminho para encontrar aquilo de mais precioso. O azeite daquela candeia possibilitou o encontro daquela dracma. Talvez se não fosse o azeite, não teria como aquela mulher encontrar uma dracma no escuro, pois não valeria a pena ela encontrar, ela procurar, sem que houvesse algo para iluminar. Esta noite, eu quero profetizar para essa igreja, que se você entrou aqui esta noite e está sentindo falta de algo na sua vida, essa dracma espiritual, quem sabe você está sentindo falta e você quer ter de volta, eu quero dizer que o caminho é você colocar azeite primeiro na sua candeia. É você perceber a necessidade primeiro de colocar o azeite na candeia, para depois você colocar fogo no pavio. Não vai adiantar nada você querer colocar fogo no pavio sem ter azeite na candeia. E esta noite, eu quero convidar você a estender as suas mãos onde você está e a começar a perceber o que está faltando na sua vida. Algo de mais precioso que você recebeu da parte do seu noivo. E aí, de repente, você deu falta, você está sentindo falta. Eu quero convidar você esta noite a começar a esvaziar a sua candeia e a começar a enchê-la de azeite. Porque esse é o processo para encontrar, para restituir aquilo que você outrora perdeu.
Eu quero convidar você a estar agora invocando aquele que é indispensável, que é o Espírito Santo. Ele é o precioso, ele é o azeite. Eu quero convidar você agora a estar convidando, a estar se esvaziando a sua cadeira e agora está convidando a presença do Espírito Santo. Porque há um processo para restituição. E o início é a presença do Espírito Santo. Comece a partir de agora a invocar a presença do Espírito Santo de Deus. E eu quero dizer para esta igreja, independente da situação em que você se encontra, se você outrora você recebeu da parte do Senhor um dom de profecia, um dom de visão, um dom de revelação, e você deu falta, você perdeu uma dracma que você perdeu, esta noite eu quero estar em nome do Senhor Jesus profetizando que o azeite vai começar a descer em algumas candeias aqui esta noite. Enquanto o fogo for arriscado no pavio, aleluia, vai conseguir dar o encontro desse ato que você perdeu. Vai conseguir dar a restituição daquilo que você perdeu. Mas primeiro comece a invocar, comece agora a ansiar, comece agora a buscar pela presença do Espírito Santo. Sem a presença dele não valeria a pena. Se o azeite naquela candeia, aquela mulher não encontraria aquilo que ela havia pedido. Em nome do Senhor Jesus, eu quero agora estar invocando a presença desse lugar. Para que alguns dons espirituais sejam restituídos através do Espírito Santo de Deus. Porque nada valeria se estamos em um lugar onde a presença dele não se manifestasse. De nada valeria nós nos reunimos aqui nesse lugar e começarmos a falar e começarmos a cantar sem que a presença dele não nos direcionasse. De nada valeria começarmos a abrir a boca nesse lugar sem colocar primeiro azeite na candeia, sem convidar primeiro a presença indispensável do Espírito Santo. Se você não se encontra na posição de uma cadeia que está precisando de azeite para começar a iluminar alguns lugares que estão escuros, eu quero convidar você a abrir a sua boca nesse lugar. Eu quero convidar você a abrir a sua boca e invocar a presença do Espírito Santo. Nós sabemos que sem a tua presença nada somos. Sabemos que sem a tua presença, Pai querido, nós vamos permanecer prostrados, nós vamos permanecer cada forma que nós nos encontramos. A Pai, aquela mulher começou com uma atitude certa. Antes de procurar, Pai querido, ela começou a colocar azeite na sua cadeira. Meu Deus, após ter colocado azeite na cadeira, a Senhora conseguiu encontrar aquilo que ele estava esperando. Talvez você entrou aqui essa noite, está procurando, está buscando algo que você perdeu, está buscando uma resposta. Mas você ainda não colocou azeite na sua cadeira. Comece agora a observar a necessidade, a perceber a necessidade do Espírito Santo de Deus na sua vida. Louvado é o seu nome, Senhor. É interessante quando aquela mulher começou a colocar azeite na sua candeia, quando ela acendeu o fogo ali no pavio, a próxima atitude daquela mulher foi começar a varrer toda a sua casa. Quem sabe ela não começou a lhe afastar o sofá da sala e começou a varrer toda aquela sujeira. Quem sabe ela não começou a lhe afastar os móveis da sua casa. Quem sabe ela não começou a levantar o tapete da sua casa e começou a varrer toda a sua casa, trazendo a sujeira para encontrar novamente a dracma que se havia perdido. Sabe o que acontece quando você começa a invocar a presença do Espírito Santo? Sabe o que acontece quando ele começa a apossar na sua vida? Ele começa a te constranger, te começa a mostrar alguns lugares que estão precisando de uma limpeza, alguns lugares que estão precisando de uma faxina espiritual. Talvez você entrou aqui essa noite e está ansiando, você está saudosista, você está lembrando de um tempo atrás. Há um tempo atrás eu era cheio da unção, um tempo atrás eu era cheio da graça, eu era cheio do poder. Mas o Espírito Santo de Deus está dizendo para você esta noite que se ele está sobre a sua vida, você tem que ser mais sensível. Você tem que deixar algumas impurezas sair da sua vida. Você tem que deixar o Espírito Santo começar a fazer uma faxina. E ali aquela mulher com aquela candeia, varrendo toda aquela casa, eu comecei a perceber que não há palavras de homens que mudam o quadro, que mudam a história de algumas pessoas.
Não é a palavra do pregador que começa a mudar a história das pessoas. Mas é sim o Espírito Santo de Deus que começa a nos convencer do pecado, do juízo. E aí ele começa a nos sensibilizar. E aí começamos a colocar sujeira para fora. Começamos a colocar as impurezas para fora. E no momento em que nós começamos a colocar toda impureza para fora, toda sujeira para fora, aí sim ele habita. E aí sim é restituído a graça novamente. É restituído a unção novamente que recebe essa noite. É restituído novamente aquilo que você perdeu. É restituído novamente aquele poder, aquela virtude da parte do Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. É o Espírito Santo que faz esse processo de restituição. Quando você recebe azeite na sua candeia, você começa a ir até alguns lugares para a iluminação do Espírito Santo e começa a tirar algumas impurezas e começa a tirar algumas sujeiras. E é interessante que quando a Bíblia diz que quando essa mulher começou a tirar algumas sujeiras, algumas impurezas da casa dela, ela encontrou a dracma perdida. Ela encontrou o seu tesouro. Ela encontrou a sua preciosidade. E é interessante que no momento em que ela encontrou aquilo que ela havia perdido, ela começou a convidar agora os seus vizinhos. Começou a convidar agora as suas amigas. Às vezes nós queremos sair da igreja e queremos convidar os nossos amigos para a igreja. Queremos convidar os nossos vizinhos para a igreja. Nós queremos convidar as pessoas que estão lá fora para a igreja, mas esquecemos antes de buscar pela dracma perdida. Esquecemos que antes nós temos que recuperar aquilo que nós perdemos, para depois irmos convidar os vizinhos, irmos convidar os amigos. Porque não adianta muita coisa. Se você sair daqui sem encontrar a sua dracma, você vai sair nas ruas, vai convidar os seus vizinhos para a igreja, você vai resgatar aquelas pessoas que estão lá fora para a igreja. As pessoas vão entrar na igreja e não vão sentir nada aqui na igreja, não vão sentir, talvez, a alegria que elas precisam sentir. Porque você não recuperou a dracma perdida. Mas quando você começa primeiro a priorizar a dracma, priorizar aquele tesouro, aquela preciosidade que você perdeu, quando você começa a resgatar primeiro a unção que você perdeu um tempo atrás, quando você começa a resgatar primeiro a graça, quando você começa a resgatar primeiro alguns dons espirituais que você perdeu, aí você vai lá fora buscar aquelas pessoas, os seus vizinhos, os seus amigos. Sabe o que acontece? Aquelas pessoas vão passar a ser beneficiadas através da sua vida. Aquelas pessoas vão começar a se alegrar através da sua vida. Mas primeiro, você deve buscar graça. Mas primeiro você deve buscar os dons espirituais que se perdeu. É por isso que às vezes nós convidamos pessoas lá fora. As pessoas vêm para a igreja. As pessoas aceitam o convite. As pessoas sentam no banco. Mas parece que quando o culto acaba, as pessoas voltam mais tristes para casa. Parece que quando o culto acaba, as pessoas voltam da mesma forma que entrou. Mas se você entender que primeiro você deve buscar a sua dracma, encontrar a sua dracma, se alegrar no Senhor, para depois você buscar as pessoas lá fora, aí sim as pessoas vão passar a ser beneficiadas. Porque a Bíblia diz que após essa mulher ter encontrado a dracma perdida, ela foi em busca das suas amigas, dos seus vizinhos, e houve uma alegria tremenda, e elas começaram a se alegrar, porque ela primeiro encontrou aquilo que ela havia perdido. Esta noite, eu quero fazer um convite para esta igreja. Comece a observar agora, comece a fazer uma reflexão na sua vida. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos onde você está. Comece a fazer uma reflexão nesse momento. O que você perdeu no decorrer dessa caminhada? Eu não sei o que foi, mas Deus e você sabem. Comece a imaginar o que você perdeu. Qual é a dracma que você perdeu? Comece a perceber onde você está. Comece a pensar o que eu perdi e que eu preciso encontrar. Para mim, lá fora, convidar os meus vizinhos e convidar os meus amigos para se alegrar, para sentir
a alegria do Espírito Santo de Deus nesse lugar. Meu Deus e Pai, a tua igreja, Pai, está diante do Senhor nesse momento, fazendo uma reflexão de tudo aquilo, Senhor Jesus, que eles receberam da parte do Senhor, que eles foram ataviados, adornados pelo Senhor. Eles estão agora fazendo uma reflexão, Pai. Estão refletindo sobre algo que eles perderam no decorrer desta caminhada. Que o Teu Santo Espírito, Pai, possa agora estar conduzindo, possa agora estar auxiliando os Teus servos. Que o Teu Santo Espírito, Pai, possa agora estar dando condição à Tua igreja. Meu Pai, para encontrar aquilo que se havia perdido novamente. Pai, que a Tua igreja essa noite venha entender que sem a iluminação do Teu Santo Espírito não é possível encontrar a dracma, Pai. Não é possível encontrar aquilo que se havia perdido. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito nessa noite, Senhor, possa agora estar auxiliando pessoas para agora, Pai querido, estar encontrando novamente, ó Pai, aquilo que o Senhor entregou para eles e que eles haviam perdido. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, seja restituído. Pai, porque os nossos vizinhos precisam ser convidados para se alegrar conosco. Pai, porque os nossos amigos, ó Pai, precisam ser convidados por nós, ó Pai. Precisam ser resgatados, Senhor, para sentir a mesma alegria. Mas às vezes eles não sentem, ó Pai, alegria. Às vezes, ó Pai, eles não são beneficiados pela nossa negligência, Senhor. Pela nossa, Pai querido, pela nossa imprudência, Pai, em não perceber, ó Pai, que alguma dracma se perdeu, que algum dom se perdeu no meio da caminhada. Pai, sabemos que os dons do Senhor são indispensáveis nos dias em que vivemos. Nós precisamos, ó Pai, a Tua igreja precisa caminhar com dons espirituais. Pai, a Tua igreja não pode caminhar nessa terra vazia. A Tua igreja não pode, ó Pai, caminhar nessa terra, ó Pai querido, sem estar ataviada, sem estar adornada. Meu Deus, em nome de Jesus, comece a restituir essa noite. Glória a Deus, aleluia. Eu quero convidar você a se colocar de pé onde você está. Pai, comece a restituir essa noite, meu Deus. Meu Pai, em nome de Jesus. Pessoas, ó Pai, que outrora, Pai querido, se alegravam na Tua presença, Pai, e não se alegram mais. Pai, pessoas que outrora, Senhor Jesus, haviam recebido da parte do Senhor, Pai,